Bem-vindos ao passado. É sobre o passado recente que vamos falar, porque o IBGE divulgou na manhã desta sexta-feira o resultado do comportamento da economia no segundo trimestre deste ano, ou seja, entre abril e junho. Infelizmente, é passado porque o resultado foi surpreendentemente bom. O PIB, o Produto Interno Bruto, a soma líquida das riquezas produzidas no país, cresceu em relação ao primeiro trimestre do ano 1,5%. Nenhum analista previu um crescimento tão forte. Nas projeções da Agência Estado, do Broadcast, as projeções dos analistas iam de 0,3% de crescimento a 1,3%. E foi de 1,5%. Para dar uma ideia do ritmo desse crescimento, basta dizer que se ele se repetisse por todos os trimestres de um ano, se repetisse por 4 trimestres, o crescimento de um ano teria sido de 6,1%. Um número que a gente não vê há bastante tempo, desde 2010, e que possivelmente não vai ver muito tempo daqui para frente. É passado, infelizmente, porque de julho para cá, a produção, pelos dados que já são conhecidos, a produção esfriou e parece que esfriou bastante. Em julho, por exemplo, a expectativa de crescimento muito baixo e os analistas, estes que agora erraram na projeção do segundo trimestre, estão prevendo, em média, um crescimento de 0,5% no trimestre que começou em julho e que vai até setembro. Tem gente até prevendo menos que isso e os que preveem mais ainda são poucos. O que levou esse PIB a essas alturas no segundo trimestre foram, de um lado, a agropecuária, que foi a safra recorde de grãos e o seu escoamento, o início do seu escoamento, inclusive para o exterior, que também puxou as exportações. E do lado da demanda também, porque as exportações estão do lado da demanda, os investimentos foram bem fortes, cresceram mais de 3% no trimestre contra o outro, puxados ainda pelo setor de bens de capital, especialmente na área de caminhões. As previsões para frente ainda não foram revisadas e já há quem, pessimista, diga que esse resultado surpreendente do segundo trimestre não vai influir nas projeções para o fim do ano, que são de um crescimento de 2% no ano de 2003 ou menos que isso. Porém, é possível esperar, sim, alguma revisão, porque os dados do segundo trimestre foram mais fortes do que o esperado e é possível que produzam alguma revisão para frente. Anotar também a influência da inflação, que segurou um pouco o consumo das famílias, e a influência do dólar, das cotações do dólar, ainda não tão exacerbadas como agora, mas já aumentadas no segundo trimestre, que ajudaram nas exportações.